Olá, pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma live aqui maravilhosa. O primeiro a entrar foi o Monmarie, meu marido lindo. E hoje nós vamos fazer uma live com a Vera Duma. A gente precisa muito falar de todos os tipos de autismo, então aqui eu sempre estou recebendo pessoas com autismo, pessoas que são mães de autistas, cientistas que pesquisam autismo, autista severo, autista leve, a gente tem que falar de tudo nessa vida. Oi, Vera! Oi, Ai, quanto tudo bem? lindo! Tem CD aí também? Ah, foi casa de professor, né? Adoro! Tudo bem com você? Vídeos, Ah, que livros. bacana! Que lindo! Eu tenho muita coisa, mas eu nunca consegui arrumar. E o máximo que meu marido conseguiu fazer para mim foi essa estante aqui atrás, que eu ainda não consegui arrumar uma outra aqui ao lado que eu quero colocar também. Que eu sou louca por livros, Eu, vídeos e tudo mais. eu faço móveis como hobby, Que entendeu? bacana! Meu trabalho Aham, manual é fazer móveis. que legal! Então, Que esses talento! fui eu que fiz. Que Eu que fiz legal! também. Parabéns! Ah, essa estante foi É. lá que fez pra mim também. Fiquei muito feliz que ele mostrou mais um talento dele, né? Mas eu não Pois faço é, muitas a gente vezes. tem que se virar. Comigo foi autodidata também. Que Eu fui bonitinha. aprendendo sozinha, Meu entendeu? amor, primeiro assim, Necessidade, né? eu quero te agradecer muito de você ter aceitado participar dessa live, né? Eu tenho falado com muitas mães de autistas, pessoas com autismo, cientistas, médicos. Eu faço entrevista com uma série de pessoas, né? Então eu queria te agradecer por você ter aceitado, porque eu acho que você é um excelente exemplo aí de autista severo, autista moderado, autista na fase adulta, a gente tem que falar sobre todos os assuntos, né? Então, eu queria te agradecer imensamente de você ter aceitado. É um prazer enorme falar Ah, contigo. agradecida fico eu. Adorei o convite. Conhecer vocês lá em Garanhuns foi maravilhoso. Voltar Ah, 3 horas de viagem de carro foi ótimo. Serviu para igualmente. conhecer mais ainda. Então, óbvio que eu não poderia, jamais poderia dizer não. Óbvio que eu Igualmente. Foi estaria um aqui. prazer te conhecer. Eu não te É um conhecia, eu gostei espaço, muito. Gostei muito da sua força, da sua garra. Mas vamos lá, a gente é um, quer. Vamos falar com o pessoal aqui sobre algumas coisas. Bom, eu acho que, não sei, para quem não me conhece, blá blá blá, sou doutora Anita Brito, mas né, sou conhecida como a doutora Mãe do mãe do Nicolas. Nicolas. Exatamente. E a gente vai bater um papo aqui hoje sobre autismo, autismo severo, autismo na fase adulta. Quem quiser começar a deixar perguntas aqui relacionadas a esse tema, pode deixar aqui. Perguntas relacionadas ao Nicolas, só se estiver relacionado ao tema, tá? Senão a gente vai acabar desviando muito do foco. Então eu queria aproveitar esse tempinho aqui com a Vera. Vera, você pode se apresentar para as pessoas, please? Então, meu nome é Vera Duma. Eu tenho um filho autista severo, não verbal, o nome dele é Davi. Ele tem 20 anos, foi diagnosticado, na realidade, não querendo, não querendo fugir ao diagnóstico médico, mas ele, na realidade, foi diagnosticado por mim, porque o diagnóstico mesmo no papel eu só obtive quando ele tinha 5 anos, mas Uhum, com 1 ano e meio, quando ele parou, com 1 ano e meio não, com 2 anos e meio, quando ele uhum, parou totalmente de falar, porque ele é não verbal hoje, mas ele falava umas poucas palavras, umas 10, 15 uhum, palavras, quando ele parou totalmente de falar, aí eu comecei a observar que tinha alguma coisa esquisita, já não olhava mais nos olhos, não falava, quer dizer, e eu comecei a buscar essas características na internet, graças a uhum. Deus já tinha internet, né? Era aquela que só podia entrar aos domingos, porque era muito cara durante a semana, mas já tinha. E aí eu comecei a pesquisar e com 3 anos eu cheguei à conclusão de que ele era autista e eu só precisava mesmo era que um médico atestasse isso. Então eu corri atrás disso. Uhum, Além disso, eu sou professora aqui do Rio de Janeiro, da rede municipal e estadual, uhum, com especialização em autismo, não, em deficiências, né, em crianças especiais, em jovens especiais. uhum. Acabei fazendo essa especialização no Instituto Vera, justamente, Instituto Veras, por acaso, justamente por causa
justamente por causa do Davi. Uhum. E há 12 anos, por um acaso desses do destino, Uhum. eu acabei virando ativista da causa. Foi Aham. um acaso realmente, era assim, eu quero contar brevemente essa história, porque ela é Aham. importante para todo o conteúdo. Eu, num final de ano, ano novo, estávamos eu e Davi só em casa, e os fogos, o foguetório começou, ele entrou numa crise que ele nunca tinha tido, Uhum. e começou a quebrar tudo dentro da tudo. Os jogos dele, tudo. E na madrugada dessa virada de ano, depois dos fogos, como ele entrou nessa crise, quando ele dormiu, eu estava tão apavorada que eu peguei o celular e comecei a gravar um vídeo, Aham. falando tudo o que eu estava sentindo, e aí botei esse vídeo na internet. Aí quando Uhum. eu botei esse vídeo, e achando assim, que era só eu que passava por aqui, né? Porque nessa época, não, hoje já se fala pouco, ainda se fala pouco, mas naquela época não se falava nada. Aham. Então, eu achava que eu era a única, que eu estava fazendo tudo errado, que eu era a pessoa mais errada do mundo, embora levasse para terapia, para cá e para lá, fizesse um monte de coisa, nada funcionava e eu achava que a culpa era minha. Quando eu botei esse vídeo no ar e fui dormir, no dia seguinte, quando eu acordei, tinham não sei quantas curtidas e centenas de curtidas e um monte, o mais importante, de depoimento de outras mães dizendo para mim o seguinte: nossa, meu filho faz a mesma coisa, meu filho está Aham. quebrando tudo, meu filho, meu filho, meu filho. E aí eu falei assim, gente, mas não sou só eu. O que está havendo? Então isso existe, não sou eu que estou fazendo errado, quer dizer, existe a possibilidade disso acontecer. Porque naquela época eu ainda vivia, militava naquele mundinho azul, Aham. em que tudo dá certo sempre. Sim. E assim é importante que as pessoas saibam, isso não é pessimismo, que nem sempre tudo dá certo. A gente tem que fazer, a gente tem que se empenhar, a gente tem que teimar, tem que continuar, tem que ser teimosa e perseverante. Agora, não é nenhuma garantia de sucesso, entendeu? Uhum. Uhum. E aí, a partir daí, eu comecei a falar desse assunto, levei pedrada até não querer mais, mas como eu nunca tive medo de pedrada, né? Se bobear, eu dou também. Então, eu continuei. Então, é essa a minha história. Foi por isso que eu vim parar Uhum. aqui há 12 anos. Há cerca de 6 anos, 7 anos, eu tenho Juntas, Somos Mais Fortes, que é um grupo Uhum. no Face. Uhum. E o meu autista cresceu e agora é um pouco mais novo, mas eu criei porque ele cresceu, Sim. Uhum. né? Ele não ficou aquele bebezinho lindo, maravilhoso, nem aquela Uhum. criancinha que me obedecia muito mais. Passou Uhum. pela fase da adolescência, que é uma loucura. A gente vai Então é entrar nesse isso. assunto, a gente vai entrar nesse Apresentada assunto estou. da adolescência. Mas eu achei um ponto importantíssimo que você falou, porque assim, tem gente que não me acompanha, mas me acusa. Então eu acho engraçado que assim, se me acompanhasse, me acusasse, eu ia falar, me ajuda a melhorar, né? Então, por favor, porque eu tô aqui para melhorar. Eu sou a pessoa que eu amo aprender, eu sou focada em estudo e aprendizagem. Então tem gente que não me acompanha e me Também, acusa. somos duas. Então, assim, se depender da Anitta Brito, todo autista vai ser curado, todo autista é um anjo azul que vai ser não sei o quê, e todo autista E não o sei lá pior o é que quê. eu nunca vi você falando isso, Porque eu né? não falo isso, né? Então, Nunca vi você exatamente. falando isso. O que eu sempre falo é, gente, por menos que dê o desenvolvimento daquela criança, devido à genética dela e o ambiente em que ela está, tanto a intrauterino quanto a extrauterino, né? Independente do qual vai ser, a criança sempre vai evoluir um pouquinho, um mínimo, ela vai ter um pouquinho mais de dignidade. O negócio é, há 30, 40, 50, 60 anos, a gente não tinha informação nenhuma. Então, a Não, criança não eles estavam evoluía. nos manicômios. Exatamente. Então, Eles eles iam para estavam nos manicômios. eles eram drogados, eles eram sacrificados, eles eram exorcizados, eles eram tudo né, de maravilhoso, em não sei quantos séculos aí, queimados na fogueira, endemoniados. Eu conheço gente que agora, nos anos 2000, pegou um avião e foi até o país dela, porque os familiares falaram que era um tio que tinha reencarnado no menino e ela precisava fazer um trabalho para desfazer de uma determinada religião. Então, ela gastou todo o dinheiro dela da vida para poder ir até esse lugar. Chegou nesse lugar, ficou lá 6 meses trabalhando para poder ter dinheiro, inclusive para poder voltar e fazer o trabalho espiritual. Ela voltou, o filho continuava autista aqui no Brasil, né?
Então, a gente conhece uma série de histórias, porque não é o tio dela, não é o tio dele que encarnou nada. O menino nasceu com a genética comprometida em alguns aspectos, que ele tem um autismo severo, né? E tem Essa autismo história de severo e autismo endemoniado eu já severos. ouvi. Essa Exato. história de endemoniado Então, eu já ouvi isso, bastante. tem muito, tem muito. Leva aonde? Leva ali, leva aqui, porque, porque você não tem fé, você tem que ter uma Isso, religião, isso. e E assim por muitas aí. religiões fazem isso, tá, velho? Eu sou evangélica, de determinada igreja, só que um monte de igrejas evangélicas falam que tem que orar para tirar o demônio, tem que fazer campanha, tem que. Aí o pessoal fica em cima da criança orando, gritando, e a criança tem crise, e aí o demônio está se manifestando. É um absurdo atrás do outro, agora em 2020. Imagina há 50 anos e há 50 séculos atrás, né? Então assim, para Ah, é claro, resumir, né? Você o que eu quero dizer é. A gente, por exemplo, hoje você tem mais informação do que você tinha lá atrás. Por quê? Porque a ciência ainda está tem dúvida. avançando. A ciência ainda está avançando. Então, a Não, ciência ainda não tem todas as respostas. E tudo que você está fazendo pelo teu filho, você está no mínimo, dando dignidade para ele. E é isso que eu falo para as mães. É o mínimo que você pode fazer, é dar dignidade para o seu filho. e o Agora, fato da minha existência não ser infinita, né? A minha existência não é infinita. uhum, Então, eu estive numa audiência pública aqui no Rio de Janeiro, uhum, na Câmara de Deputados. E aí, nessa audiência, cada um foi falando, se colocando lá, e eu, por acaso, fiquei para o final. E no uhum. final, Por acaso. por Até acaso, foi por imagino. acaso mesmo. Uhum, Mas, o que aconteceu? No final, eu fui e coloquei todas as questões que aqui no Rio de Janeiro uhum, a criança fica curada a partir dos 12, 13 anos, e aí, a partir daí, para você conseguir algo público é quase que impossível, porque chegou uma certa idade e é expulsória, não tem tratamento, a não ser que você pague por ele. E aí eu coloquei todas essas questões e terminei o que eu tinha que dizer, dizendo o seguinte: eu só quero uma coisa nessa vida, eu quero ter o direito de morrer. uhum, Todo mundo tem o direito de morrer, todo mundo uhum, pode chegar um dia e agora eu me deito e morro, mas eu não tenho esse direito por causa do Davi. Então eu quero uhum, saber o que vai acontecer com ele depois. Eu quero saber que ele tenha a evolução que ele puder, que ele geneticamente, que a estrutura dele permita que ele tenha, mas eu quero saber também que o que ele precisar de apoio, ele vai ter. E não só uhum. da família, mas um apoio que é obrigação do Estado. Né? Sim. E aí isso rolou na Câmara. A mãe disse que queria morrer. Eu não falei que queria morrer. Eu falei que queria ter o direito de morrer, como todo Uhum, mundo tem esse direito um dia, uhum, sem saber, sabendo que meu filho ia permanecer e uhum, ia poder continuar a vida dele bem, uhum, entendeu? Bem e uhum, cuidado. uhum. Então, É, são é, dessas coisas. Sam, a gente passa. Existe uma briga infundada na internet, inclusive, né, sobre autistas, autistas severos, autistas leves, né, e tudo mais. Algumas coisas que eu, Anitta, particularmente sou. Me machuca bastante. Me machuca, porque assim, eu sou uma pessoa que, apesar de eu ser muito racional, né, eu sou pouco emocional, mas tem coisa que machuca quando você olha. E tem brigas dos dois lados que eu acho que são infundadas, que a gente deveria estar todo mundo unido. Porque, assim, hoje, se eu morrer, eu e o meu marido morrermos, o Nicolas está num nível, por causa da genética dele, principalmente, e o ambiente associado, então a genética dele não é a mesma do teu filho. Então não é que você cuidou, não cuidou do teu filho, eu cuidei, olha, parabéns para mim. E é isso que as pessoas não Esse é o entendem. ponto. Que as pessoas não entendem, que as pessoas não entendem o seguinte, o Nicolas nasceu com autismo severo. Beleza. Aí eu fiquei insistindo, insistindo, estudando, pesquisando, fui, tá, tá, tá. O Nicolas hoje ele está num nível que quem conhece o exame genético dele e conhece o Nicolas não acredita, porque ele não bate com o exame genético dele de tão bem que ele está, de acordo com o exame genético dele. Mas eu descobri isso daí lá atrás, e a genética dele proporcionou, me propiciou a fazer isso. Não é a mesma coisa do Davi. Ah, E isso as pessoas não entendem. Elas acham que assim, se o meu evoluiu, se o seu não evoluiu é porque você não foi boa mãe, é porque você não tomou conta. Isso não é verdade. Né? sempre Então, tem um dedo apontado. exato. Sempre tem Outra um coisa dedo. que me deixa meio assim é assim, por exemplo, eu não gosto quando autistas leves tiram a voz de mães de autistas severos, assim como eu não gosto quando no autismo severo é falado, esse aqui é o autismo de verdade.
acho que a gente deveria estar tudo junto. Porque o Nicolas hoje ele está no moderado, né? Ele está no nível moderado. E o que, que é o nível moderado? Quem olha o Nicolas na internet ou na palestra, o Nicolas é de leve para não autista, né? Ele está assim num nível ótimo. A palestra dele, cada vez mais ele está mais desenvolto, cada vez mais ele faz a plateia rir, cada vez mais ele tem umas sacadas ótimas, cada vez mais o Nicolas está cada vez mais, cada vez mais. Só que quem convive com ele 24 horas dentro de casa? Você viu ele por meia hora em cima do palco. Dentro de casa, a gente ainda tem que lavar o cabelo dele. Você tem que ficar esperto se ele trocou a roupa ou não, porque ele não troca. Gente, eu percebi isso. Uhum. Eu percebi isso lá no nosso jantar. Mas, assim, claro, eu tenho um olhar muito mais crítico. Sim. Eu estou num transporte público, num ambiente público, eu olho para uma criança e saco que ela é autista no ato. Mesmo que ela esteja conversando com a mãe, entendeu? Eu saco isso. E, assim, eu percebi essas necessidades que o Nicolas tem naquele jantar, quando a gente voltou 3 horas de carro. Óbvio que dá para perceber. Há pouco tempo atrás, eu fiz um vídeo, fiz uma live, falando exatamente sobre isso. Né? A fala de uma mãe, que sou eu, para os autistas leves. Eu não tenho nada contra os autistas leves, nem a evolução que eles têm. Muito pelo contrário, eu acho ótimo que isso apareça. O que eu acho ruim é que, pelo fato disso aparecer, tenha que se esconder a outra extremidade. Porque é isso que fica aparecendo, sabe? O medo da comparação. Tipo, eu sou autista leve, vão me comparar com o Davi? Ah, não, pelo amor de Deus, não mostra isso, não. E incutem isso em algumas mães, principalmente de autistas mais jovens, incutem na cabeça delas que essa comparação vai ser sempre feita e que isso macula o autismo. E, na realidade, não é isso. Quando você abre espaço para falar do espectro todo, você ganha em possibilidade de ações públicas reais. Sim. O governo ele não vai se movimentar. As ações públicas não vão acontecer para um grupo que não existe. Simplesmente não existe. Quando eu descobri que outros autistas faziam o mesmo que o Davi fazia, você imagina qual foi a minha sensação? Foi o que eu coloquei aqui. Espera aí, isso existe. Mas, olha, eu, mãe de um autista que se autoagredia, que eu não sabia que isso existia. Eu só fiquei sabendo graças àquele vídeo. Então, essa minha briga de fazer com que o autismo severo apareça, não é para ele se sobrepor, não é para ele aparecer mais, não é porque meu filho é mais autista do que um autista leve, isso não existe. É porque essa parte do espectro é escondida, principalmente pela mídia. Veja, você tem agora um filme que eu acho muito legal, inclusive assisto a série do médico, que é autista. Muito bem interpretado por aquele rapaz, aquele ator, muito bem interpretado. Mas imagina fazer um filme em que você tenha todas as situações, por exemplo, hoje o Alexandre, teu marido, ele viu, por acaso, que a gente testou para ver como fazer uma live, e ele viu, por acaso, eu estava ali na cozinha, isso incomoda o Davi, o fato de eu estar falando ali para ele sozinha. O que ele fez? Começou a chutar a porta. E chutar até sangrar, eu mostrei isso para ele. Então, quando que isso aparece? Isso não aparece na mídia, aí não aparece porque é feio, porque vai rotular. Ah, pelo amor de Deus, a gente já passou dessa fase. Eu acho que o problema maior, acho que eu preciso pedir 5 minutinhos para você, Vera. Você me dá 5 minutinhos? Porque tem uma pessoa, acho que é a Ref Rocha, eu não conheço, que ela falou que sim, eu vou fazer amanhã uma live com ela. Então, que ela acha, eu não sei se eu não entendi direito aqui, porque eu tenho que te ouvir ler, né? Então, eu já peço perdão para a Ref Rocha se eu entendi errado, tá? Mas eu preciso de 5 minutinhos seus. Pelo que eu entendi, parece que ela está achando que eu tenho dinheiro e que... então, assim, deixa eu só falar rapidinho. Eu sou uma pessoa que eu catei lixo na rua, eu fui empregada doméstica, fui babá. Eu sou uma pessoa que morei dentro de um barraco com 8 pessoas, 6 filhos num quarto só, o pai e a mãe. Conheci chuveiro com 16 anos, né?
tive que me virar muito cedo, comecei a trabalhar com 10 anos na vizinhança, vendia docinho na rua, no final da feira eu ia lá catar resto para poder cortar a coisa que era ruim, para poder fazer para os meus irmãos, até me transformei numa excelente cozinheira, né, graças a Deus. Sempre vendi roupa, sanduíches, bolos. Agora a gente vai até voltar a vender aqui essas coisas, porque a gente está sem dinheiro nenhum, né? Porque agora que acabou tudo. Tem que ficar Então, eu sou uma presente. pessoa que eu venho de uma família de extrema pobreza, de passar enxurrada dentro do barraco, de ter ratos em volta nos terrenos, de cobra entrar. É extremamente pobre. De eu ter um único sapato, de ter um sapato embaixo rasgado, que eu tinha que colocar papelão, né, para eu poder andar. E era aquele sapato que eu tinha que usar com saia, com calça, como a única calça disso que eu tinha. Então, eu sempre fui muito pobre. Minha família é uma família muito pobre. E meu marido, ele só é pobre. Ele não passou fome, graças a Deus. Ele nunca passou fome. Mas é de família pobre. Então, nós nos casamos, nós não tínhamos nenhuma bicicleta, nem eu nem ele. Então, dá para dizer assim, quem estava com interesse por quem, né? E eu sou 8 anos mais velha do que ele. O Nicolas, como que eu tenho autismo de alto funcionamento e tenho altas habilidades. Então, eu sempre fui muito estudiosa, eu sempre fui muito de me empenhar em livros, eu sempre fui muito de ler e tudo mais. Essa é a minha vantagem genética, né? Tanto que eu não me apresento como autista, Anitta, autista, ativista, justamente porque eu não quero que fiquem me colocando. Mas olha o Davi, olha a Anitta, eu não quero que façam isso, você entendeu? Eu sou neurocientista, então é isso que eu sou. Agora, eu sou professora de inglês, de francês, falo várias línguas, mas assim, eu sou aqui, eu não fico me colocando de autista. Mas como eu sempre fui focada em estudo, eu comecei a estudar muito para poder saber o que meu filho tinha. Estudando muito, enciclopédias, indo para a biblioteca. Depois, na época que o Nicolas nasceu, já tinha internet, então eu usava a internet para pesquisar. E aí eu fui pesquisando e fui vendo como eu poderia cuidar dele sem nada invasivo. E de lá para cá eu só estudo. Então, hoje, por exemplo, eu sei muito sobre análise aplicada do comportamento, né? Porque eu acabei estudando muito, mas eu não atendo ninguém. Por quê? Porque eu não tenho um supervisor, eu não fui fazer o curso, apesar de eu já ter tirado um monte de certificados extras, assim, né? Hoje em dia, eu fiz a PUC, fiz 2 faculdades na PUC, na década de 90 eu fiz com bolsa. Depois eu fiquei devendo o resto da bolsa e o governo, graças a Deus, veio com uma isenção lá, que dos 130 e poucos mil que eu devia, eu tive que pagar só 13 mil. Aí a minha mãe me ajudou a pagar, eu parcelei e minha mãe me ajudou a pagar em 2 anos. Então eu consegui me livrar dessa dívida. Depois eu fiz mestrado na Mackenzie. Aí o mestrado que eu fui fazer, porque eu queria fazer um curso específico que tinha lá. Quando eu entrei no Mackenzie, eu entreguei um monte de documentação e apliquei para a bolsa. Passei em primeiro lugar, então eu ganhava 1.200 por mês ao invés de pagar. E agora o meu doutorado, eu não tinha dinheiro para poder fazer, fui fazer na USP. Passei em segundo lugar na faculdade de veterinária, mesmo sem eu nunca ter estudado anatomia ou veterinária e tudo mais. A meu boletim eu tirei tudo sabe assim, tudo bonitinho as minhas notas, tudo mais. A minha tese, uma das pessoas que fez parte foi o Dr. Paulo Liberalesso, que, nossa, os elogios dele me deixaram assim nas nuvens. Então, eu sou uma pessoa muito estudiosa. Eu nunca tive dinheiro, o Nicolas nunca teve terapeuta, o Nicolas nunca entrou num consultório de terapia, a não ser para fazer um pouco com uma fono, que doou meio coisa para a gente, porque eu tinha sido babá dela quando ela era pequena. Então, ela cobrava mais barato do Nicolas, né? E depois, quando ele tinha de 14 a 16 anos, que aí eu já trabalhava, já ganhava meu dinheiro, tudo, uma psicóloga fez com ele umas sessões de arte-terapia. Então, nunca o Nicolas entrou num consultório ABA, né? Assim, coisas do tipo. Então, assim, só para esclarecer para todo mundo que não me conhece, que eu não tenho dinheiro, eu sou pobre. Hoje, se você entrar no SPC, você vai achar meu nome com flores e um galinheiro. Tá dentro do galinheiro do SPC com o cocô da galinha. Tá lá e não vai sair, porque eu não tenho como tirar. O nome do Alexander tá ao lado do meu, porque nós somos casados. Na alegria e na tristeza, tá juntinho com o meu no galinheiro do SPC. A gente não tem grana, tá? Então, a minha mãe que está me ajudando agora a pagar o aluguel, que a gente alugou o ano passado, a gente alugou uma chácara para poder começar a fazer eventos e ajudar as mães de autista. Então, a gente começou também a tentar trazer coisas que a gente conseguisse trazer para mães de autista. A gente conseguiu fazer um evento aqui quase que de graça, só não podia ser de graça porque eu tinha que dar comida, tudo, eu consegui pouco patrocínio. E esse ano a gente queria fazer um monte. O que aconteceu? Não tem mais evento, eu não ganho mais nada vendendo os meus livros. E eu não consigo trazer ninguém para cá. Agora eu estou na chácara e minha mãe pagando metade do aluguel e meu cunhado, que graças a Deus os dois ganham bem. A minha mãe tem uma aposentadoria que consegue me ajudar e meu cunhado ganha muito bem, porque ele trabalha em TI. Eles que têm ajudado a gente, uma parte de cada família. Ou seja, quando eu sair da pandemia, eu vou sair fodida de dívida. Então, assim, desculpa, só para
Só para poder Não, esclarecer que a gente não tem. E se eu entendi errado, eu peço desculpa, eu não estou chateada. É que só assim, como tem ela, não sei se tem mais pessoas achando que a gente tem dinheiro e cuida do Nicolas com dinheiro. A gente não tem grana e meu nome está lá no SPC. Se alguém quiser tirar para mim, eu não vou deixar, porque a gente tem dignidade também. não, Não tem então, eu coisa própria. Uhum, achei bastante importante esse uhum, parêntese que você fez, porque uhum, há esse costume de achar isso. Eu sou professora do uhum. estado e do município, mas como é que eu me tornei professora do estado e do município? Só eu Isso, sei. Eu exato. sou a mais velha, eu sou a mais velha de 8 irmãos, Aham, morando num lugar aqui chamado Raiz da Serra, que nem banheiro dentro de casa tinha. Então uhum, você tenta imaginar. Então, tudo isso que você falou, de ratinho andando em volta, de dormir em aham, esteira porque não tinha cama, aham. acordar com o mijo dos irmãos em mim, isso Sim, daí eu eu passei por isso aí tudo. Passar fome, isso aí eu passei tudo. Só que a gente não nasce numa situação e tem que permanecer nela. A a gente gente se pode aprimora com o que crescer. tem. A É, gente se aprimora com o que tem. Então, é. eu tentei me aprimorar com o que eu tinha. O que eu podia fazer? Estudar. Então, também foi Uhum, o que eu fiz. Entendeu? uhum, E, assim, eu admiro muito a sua fala, porque é uma fala verdadeira. Você não tem necessidade de florear e de esconder. E é basicamente nisso que eu bato, Anitta. uhum, Anitta, eu bato nisso o tempo inteiro. A gente não tem necessidade de florear e de esconder. Eu não tenho que dizer que o autismo é lindo quando existe uma parte enorme sofrendo uhum, muito com ele, e mesmo aquele que é mais leve e que uhum, diz que gosta, que ama o autismo, ele também uhum, sofre, porque muitas uhum, vezes você vê autistas leves tentando suicídio, autistas leves com casos brabos de depressão, uhum, entendeu? Então, também é um sofrimento. Por que eu tenho que pegar uma deficiência e uhum, endeusar essa deficiência? Então, eu me uhum, bato muito com a questão, por exemplo, orgulho autista. Não, peraí. Uma coisa é você ter orgulho do caminho que você trilhou. Você é um uhum. autista, trilhou um Isso. caminho, e isso deve te orgulhar muito. Eu acho que Mas é isso que é esse o dia. orgulho Isso é o dia. O dia acho que é é para isso, indi- né? É. Eu acho que é esse para isso. orgulho é individual, esse orgulho é Individual. individual. Esse orgulho não pode ser coletivo, porque dentro desse coletivo você tem outros grupos. Então, quando a gente fala do autismo severo e recebe pedrada até não querer mais, Uhum, de uhum, muitos responsáveis por autistas ainda muito novinhos. E aí eu até aham, entendo, né? Porque você cai nessa armadilha aí do autismo lindo, autismo azul, ou quando você recebe pedrada do pessoal, dos autistas leves, eu tento apaziguar isso dizendo o seguinte: eu concordo com a fala autismo é autismo e pronto. Mas é isso. importante você pontuar esses níveis, porque esses níveis diferenciam a atenção que tem que ser dada a essas pessoas. Aham, E a atenção que o poder público tem que dar também. uhum. Porque a maioria das famílias são pobres, estão Sim. ali com aquela pessoa sem saber o que fazer, e aí a gente sabe botar o dedo na ferida, criticar e dizer assim: amarrou o filho, que absurdo! Uhum, Amarrou o filho, que absurdo, por que será? Será que é porque ela tem que ir ali arranjar dinheiro para comprar comida, senão o filho vai morrer de fome com ela dentro de casa? Então, essas uhum, realidades múltiplas, ninguém quer ver. Por uhum. exemplo, eu estou com a camisa aqui hoje, ó, Qual que é? Tô fazendo de propaganda. pijama. Você sabe que tô de pijama, né? Que você faz live de pijama. Ah. O Não, que que tá escrito aí? estou da camisa maconha medicinal. Ah, por Estou com causa a do. camisa Aham, da a aham, PEP, aqui do Rio, a associação aqui do Rio, aham. que conseguiu salvo-conduto para plantio e Conseguiu? conseguiu, a PEP conseguiu aqui do Rio. Uhum, uhum, Para plantio e para poder fazer os medicamentos. Nossa, que legal isso! Mesmo que uhum, isso possa não, o Davi nunca usou, tá? uhum, Pode ser que não sirva para ele. Eu já fiz diversos cursos nessa área, fiz o curso da Cidinha em São Paulo, fiz aqui na própria PEP, fiz um outro em Pernambuco. Só que é, não é uma coisa simples de ser aplicada, tem que ser mais estudado, o Davi ainda não usou, mas existem casos ótimos de resultados maravilhosos
Então, é importante que se mantenha esse estudo levando a sério, né? Uhum. Há uma briga muito grande de dizer assim, eu não vou dar maconha para o meu filho. Cara, você dá tarja preta. Posso Você falar é sobre isso? top. Posso falar sobre isso um segundo? Porque assim, Ah, isso é maravilhoso, que eu quero que você então, fale. que é outra coisa, que é o canabidiol, né? Porque as pessoas, é outra coisa que as pessoas falam. A gente fala assim, pessoal, cautela. Mas, poxa, eu podia estar dando para o meu filho. E não estou falando assim, não dê você e dê respiridona, porque eu também não sou a favor. Deixa eu tentar organizar o pensamento. O negócio é o seguinte: eu fiz, inclusive, um curso em Stanford, que é uma das maiores faculdades do mundo, tal, e tem cursos online em Harvard, em Stanford, que se você tiver inglês, né? E tiver um pouco de Ai, conhecimento meu. naquela área, você consegue fazer. Então, em Harvard, eu já tirei acho que uns 3 certificados, um em bioinformática, 2 em neurociência. Em Stanford, eu também tirei 2, um foi em panos e pandas, e outro que também, um tipo de autismo regressivo que tem, que eles ainda estão discutindo para ver, né, o que seria realmente. E fiz um outro curso sobre medicação em Stanford. Aí tirei meu certificado bonitinho. Por quê? Porque eu sempre fico naquela assim, peraí, onde que está o certo, onde que está o errado do remédio e do canabidiol? Por exemplo, o Nicolas, eu nunca dei remédio. Aí tem gente que fala assim, ah, Nina Brita é contra remédio. Então, se eu falar assim, olha, eu nunca deixei o Nicolas respirar, as pessoas vão falar que eu sou contra o oxigênio. Não adianta a gente fala uma coisinha, as pessoas transformam em outra. Então, eu não sou contra remédio. E eu sei que existem casos que a pessoa realmente precisa tomar remédio. Você entendeu? Tem casos que precisa. Mas não é a grande parte. E nós estamos num dos rankings mundiais onde mais se prescreve remédio. Então, você vai ao médico, oi, doutor, oi, fala, tá olhando para baixo. Então, acho que meu filho tem autismo. Deixa eu ver. Não, não tem não. Ó, olhou para mim, não é. Não. Ó, dá uma respiridona e manda embora. Você entendeu? Por quê? Porque respiridona é cientificamente comprovado que funcionou num número de pessoas. Isso é cientificamente comprovado. Não quer dizer que respiridona é para autismo, tampouco que funciona em 100% das pessoas. E é isso que as pessoas Não não me funciona com o ouvem Brasil. falar. Elas não me ouvem falar. Elas me ouvem dizer que eu sou contra a respiridona. Eu sou contra que se passe remédio sem tentar intervenção e que se passe remédio e não indique nenhuma intervenção. Porque se você só dá remédio também, é complicado. Outro ponto é o canabidiol. Canabidiol, sou super a favor que se desenvolva, hiper a favor. Hoje eu até como é que fala? Repostei uma coisa do que o Lucelmo colocou. Porque a gente está sempre atrás dos estudos. Então, o que acontece? A cannabis em si, a folha cannabis, cada lugar que eu plantar no mundo, ela vai ter uma cepa diferente, porque ela vai ter uma concentração diferente, né? Então, esse é um ponto que as pessoas precisam Todos entender. os canabinoides. Exatamente. Outra coisa, dentro do cannabis tem mais de 100 componentes que ainda não foram estudados. O CBD e o THC foram os mais estudados, ainda assim mesmo não se sabe exatamente, já descobriram todas as moléculazinhas, tá? Mas ainda não se entende tudo. E outro ponto é, quando eu pegar aquilo ali e colocar em contato com o meu organismo, como que o meu organismo vai reagir? Porque a minha genética também vai dizer quais proteínas, como que está indo as minhas sinapses, Embora como nós estão tenhamos funcionando, receptores, os receptores, como que o meu fígado vai conseguir entender isso, como que está funcionando o meu pâncreas, tudo isso conta. Então, as pessoas entendem que eu sou contra a canabidiol. Eu não sou contra a canabidiol. O negócio é, existe um grupo que se beneficia de canabidiol, que já está provado, que são as pessoas com epilepsia refratária de difícil controle, ainda assim mesmo não foi 100%. Segundo tem um monte de gente dando CBD com THC para os seus filhos, porque um médico ou outro começou a receitar e dizer que tem que ter o THC, que é para ele poder comer melhor, que é para ele poder dormir melhor. O negócio é quando você vai para estudos só de maconha, que tem uns estudos que eu sigo que é só do uso de maconha recreativamente. recreativos. Muitas pessoas, aconteceu o quê? Que fuma desde os 12, 13, 14 anos, fuma com muita frequência e com 20 e poucos anos começou a mostrar diferença no córtex cerebral. Ou seja, se uma pessoa que fuma maconha constantemente, dos 12 aos 25, começou a demonstrar problemas, 35, 45 anos, o que acontece com o meu filho de 3, 4, 5 anos que eu começo a dar gotinhas de THC com CBD? A gente Sem ainda não sabe. dúvida. Então é isso que eu falo. Eu sou super, hiper a favor do estudo. Hiper a favor. Por quê? Porque a hora que a gente descobrir como que vai fazer para o Davi ficar melhor, assim como o Nicolas Para foi com o isolar, esposo, exatamente, vai ser muito bom, cara. Eu sou super a favor. O que eu não sou a favor é chegar para na internet. isolar, descobrir qual é a melhor cepa. Então, Exato. os cursos que eu fiz
foram exatamente para entender isso. Por isso eu ainda não dei para o Davi até hoje. Mas, assim, a minha comemoração é de que, a passos, mesmo que de tartaruga, a gente comece a ter espaços para estudar isso. Aqui, a UFRJ, aqui no Rio, ela faz um estudo muito interessante das cepas e da concentração, do qual eu participei desse estudo, das cepas, para poder verificar que canabinoides tem nessa região do Brasil, com esse clima que a gente tem, daquelas cepas já existentes, que você translada, traz e planta aqui a semente, e aí você vai ter uma cepa diferente daquela que você tinha lá, que deu origem à semente. Então, é interessante que esse estudo evolua. E há um preconceito muito grande em continuar esse estudo. Por quê? Porque as pessoas partem do pressuposto de na realidade, de uma substância que há 100 e poucos anos atrás tinha comercial nos jornais, eu tenho o recorte disso, era vendida em qualquer tabacaria, era uma substância usada largamente, né? Para, de repente, se tornar a pior das drogas. E aí você criar um preconceito em torno de uma substância. E, pô, não é à toa que, há bem pouco tempo, se chamava drogaria de drogaria, porque ali, o que é vendido ali, tarja preta, é também brabérrimo. O Davi toma medicamento, há mais ou menos, ele está com 20, há uns 8 anos ele toma medicamento. Mas, assim, se o médico diz, dá 100 miligramas, eu dou 50. Eu começo com 50 e tento ficar nos 50. Dá 25, eu dou 12,5. Eu sempre reduzo, dá 2 vezes por dia, eu só dou uma. E tem funcionado. Eu sempre reduzo as doses por conta mais. Aí sou eu estou assumindo esse risco. Por conta própria, porque eu também sou contra, Anitta, medicamento. Eu acho que você tem que tentar ao máximo não dar nada. O Davi já foi medicado. O Davi já foi medicado durante uma época em que ele parecia um zumbi. E aí, essa época foi o quê? Uma semana. Uma semana eu vendo meu filho com o olhar perdido, com uma cara de não estou aqui, só tenho um corpo. Eu falei, não, peraí, esse troço aí não é meu filho, não. Parou. Fiz o desmame, parei por conta própria. Aí, teve crise e tal. Tá, eu prefiro ele quebrando tudo. Aí teve gente que olhou para mim e disse assim, você é maluca? Não, eu prefiro ficar agarrada com ele, abraçada com ele, acalmando, falando no ouvido dele, dando banho morno o dia inteiro, do que vê-lo ali com aquele olhar perdido, como se ele não estivesse ali. Eu postei esses dias uma foto dele sorrindo, e aquilo para mim é uma maravilha. E assim, eu sei que certos medicamentos desligam a pessoa. E não é isso que eu quero. Eu não quero que ele durma o dia inteiro, que ele fique totalmente desligado. Entendeu? Então, quando eu falo... É outra coisa importante, desculpa. Quando eu falo da cannabis, é isso que eu quero dizer. Não, outra coisa importante que você está falando é isso, que é engraçado que, assim, eu nunca dei remédio para o Nicolas, apesar de já terem receitado remédio para o Nicolas. Aí as pessoas me atacam achando que eu sou a favor do tarja preta e sou contra o canabidiol. Eu não sou contra nenhum. Eu não sou contra nenhum, eu sou a favor da ciência. A ciência já mostrou que o risperidona e aripiprazol são bons para algumas pessoas com autismo. Para algumas, não quer dizer que seja para todas. E outra coisa, a ciência também já mostrou que o uso prolongado dessas drogas vão ferrar outros órgãos vitais do corpo. A ciência já provou que não é para todo mundo. A ciência já provou que tem gente que fica mais acelerado ainda e tem crise, não estava tendo crise nenhuma até começar a tomar o remédio. Então, tem tanta coisa que a ciência já provou. Eu sou a favor de estudo e sou a favor de não colocar meu filho como cobaia. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma enxaqueca de difícil controle, já fiquei internada, inclusive já fiquei internada algumas vezes, eu já fiquei internada uma vez por 8 dias, pra você ter uma ideia. Começou a me dar, assim, desmaios, eu tenho uma enxaqueca, inclusive hoje eu estou em crise de novo, semana passada eu tive, hoje eu estou de novo, e estou a poder de remédio. Então, eu não sou contra remédio, eu sou a favor de remédio, desde que haja um controle, e outras coisas, alternativas que vão te ajudando a controlar aquela situação para que você não dependa do remédio. E eu sou mais a favor ainda dos estudos da cannabis, porque a cannabis, ela possivelmente, ela vai ser mais natural, possivelmente mais natural, assim que entendida, para que a gente possa colocar. Aí as pessoas vão me mandar mensagem. Anitta, é um absurdo você ser contra o canabidiol. Meu filho melhorou muito. Eu falo, onde você leu que eu sou contra? Vamos começar para onde você leu que eu sou contra? E outra coisa, você me dizer que o filho melhorou não é ciência. Eu posso dizer que eu tomei chá de camomila e melhorei. Não é ciência. Né? Ciência é a gente pegar... Não tem aí a hidroxicloroquina?
Nem quero falar cardíaca, porque engraçado que tem estudo mostrando, e o mais, eu até tenho uma foto, cara, mostrando do porquê que ela é perigosa. Porque justamente por causa do tipo de infecção que você tem quando você tem o Covid-19, que você tem um tipo de sepsis, porque inflama muitos órgãos ao mesmo tempo, e quando você pega a droga da hidroxicloroquina associado com aquele tipo de sepsis, você aumenta o risco cardíaco. Não quer dizer que todo mundo vai morrer do coração. Quer dizer que quando você tem uma infecção generalizada e você usa aquele tipo de droga, você aumenta o risco de ter uma crise cardíaca. Aumenta o Ou risco. seja, você cria mais um problema. Cria mais um problema. E foi provado também que ela, em altas doses ou em baixas doses, com pessoas assim, ó, sabe? Quando a pessoa tinha que morrer, ela morria. E os que tinham que sobreviver, sobreviviam. Então, ou seja, ela não mostrou eficácia. Aí você A fala, isso diferença, né? é porque eu já sou contra o presidente. Então, assim, eu sou a favor da ciência. Só isso. É só isso. Mas as pessoas, elas não Não, aí sabem. você. Mas aí, Anitta, aí eu vou ter que concordar. Aí você é contra o presidente. Você é a favor da ciência, já significa isso, infelizmente. Mas vamos voltar para o Mas é, nosso assunto. então, vamos voltar para o nosso assunto. Então, é assim. Então, Mas ser a favor da ciência é eu isso, sou a né? favor da Então, ciência, sempre. eu concordo com você, de novo, concordo, parece que eu só faço isso, né? Concordar com você. Mas Não, eu mas tem concordo que saber. plenamente Tem que ser em número, estudiosa. gênero e grau, é isso. Uhum, Tem que pesquisar, e quem sabe, eu não sei se uhum, vai ser a cannabis, se vai ser uma outra planta, uma outra substância, mas se chegar, primeiro, a um medicamento que seja para autismo. uhum, Caso meu filho, ele não é esquizofrênico, mas o medicamento que ele toma hoje para dormir é para esquizofrenia. Por quê? Porque o antidistônico, por exemplo, faz efeito contrário com ele. Eu tomo meio comprimido de diazepam, por exemplo, e caio uhum. dura. E vou Caramba. dormir 12 horas, meio comprimido. Ele toma dois, que é Uhum, dado para momentos de crise, e aí ele fica virado no giraia, ele fica louco. Ou seja, o efeito com ele é contrário ao contrário. efeito que o medicamento deveria fazer. Ao É, invés de retardar, de deixar ele mais lento, uhum, acelera, mas acelera assim de uma forma, e aí uhum, ele não dorme por dia. uhum, Então, esses medicamentos que não são específicos e que não foram estudados para autistas, eles têm muito a ver também com lá o início do nosso assunto, com a invisibilidade. uhum, Porque como essa situação ela não existe, ou o cara é louco, está internado, ou agora com a luta antimanicomial está em casa trancado, o que é prisão do mesmo jeito, uhum, tá preso, ele só está mais bem cuidado se estiver em uhum, casa, mas ele está preso do mesmo uhum, jeito, faz com que não haja estudo, a ciência não esteja, os governos não estejam muito interessados em munir a ciência para que ela faça um estudo para encontrar realmente medicamentos que estejam ali para auxiliar esses autistas. Ah, eu quero entrar num ponto importante aí. Justamente porque, assim, tem gente que endemoniza os cientistas. Autista não tem que ser estudado, autista tem que ser, autista não sei o que, blá, 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 É lindo. e acabam perseguindo os cientistas. Inclusive, eu já sofri, mas o que eu faço? Eu, como hoje eu sou uma pessoa batizada e remida no sangue do Senhor, porque, né, e a rede social, ela protege a pessoa, não protege, o que eu faço? Eu vou lá, pum, bloqueio, acabou, entendeu? Eu não fico, oi, filho lindo, o Nicolas entrou aí. Eu só bloqueio. Antigamente eu Cadê? discutia, tentava explicar, eu falava assim, "Olha, deixa eu te explicar, mas eu Beijinho, notei que Nicolas. é o Nicolas tá aí. Eu já notei que as pessoas Beijinho, são Nicolas. difíceis aquelas que elas querem aprender, difícil aquelas que chegam pra gente e falam, gente, eu queria conhecer a Ana Moésia direito, porque as pessoas falam tão bem dela. E aí as pessoas falam assim, então assim, eu até perdi o que eu estava falando agora, eu vi aí o Nicolas, aí a pessoa tá tão preocupada Não, com o então, Nicolas. dos Então, a medicamentos ciência específicos. que a ciência, assim, o que a gente descobriu hoje? Veja bem, são mais de 1.000 genes relacionados hoje ao que a gente conhece como autismo, que são aqueles dois pilares, a gente tem déficit na comunicação e interação social, em diferentes níveis e apontados de diferentes formas, e o segundo pilar são comportamentos restritos e repetitivos, também em diferentes níveis e mostrados de diferentes formas. Legal. Esses dois pontos aqui não fazem essa pessoa uma pessoa deficiente, fazem uma pessoa que ela é diferente e que aí alguns pontos a sociedade precisa aceitar e em alguns pontos ela precisa aprender a viver na sociedade.
Por quê? Se a criança cisma com uma camisa e aquela camisa ela vai tirar mais, e quando ela tiver com 30 anos, como que ela vai pôr aquela camisa que ela tinha há 2 anos? Então você precisa começar Isso é a mudar comportamental, você esses tem como mudar. comportamentos. Não adianta dizer assim, tem que deixar o autista livre. Daqui a pouco ele está andando Não. pelado e deixa livre. Mas está no Código Penal de que isso é atentado ao pudor, deixa livre. Então, a gente tem que tomar cuidado. Outro ponto é, como a gente tem todos esses genes ligados, acontece o seguinte, o mesmo defeito genético, vou dar o exemplo do Nicolas, por exemplo, o defeito genético do Nicolas principal, porque tem um monte, um foi escolhido como principal, é a coisa mais rara do mundo, é isso daqui da autismo. Geralmente da epilepsia ou da ataxia espinocerebellar ou algumas outras doenças raras, né? A epilepsia que não é tão rara assim, as outras são raras. Só que o Nicolas até hoje não apresentou epilepsia, eu espero em Deus que ele não apresente, mas a gente toma uns cuidados, mas ele apresentou autismo, que é um caso raro. Você entendeu? Então, assim, para o Nicolas, qual o tipo de medicação que eu devo dar para ele para que ele melhore a ansiedade dele, para que ele diminua as terapias que dão lesão? Porque as terapias que estão dando conforto, beleza, eu também tenho as minhas. Mas as que causam lesão, como é que eu faço? E se ele tem algum problema, que não é o caso do Nicolas, de intestino? E se ele tem problema de sono, que é o meu caso, eu tenho muito problema de sono? E, você entendeu? É o que a medicina hoje está procurando, Vera, chamado de medicina personalizada. A ciência está procurando. Isso que eu ia Por quê? falar, eu ia Você falar disso. vai, você vai lá, eu colho o sangue do teu filho, eu colho o seu, faço todo um exame, eu vejo se ele tem a mesma carga genética que a sua, ou a do pai dele, ou simplesmente uma junção realmente dos dois. Se a carga genética dele é diferenciada porque ele teve uma mutação nova, né? E aí eu vou pegar drogas já existentes, inclusive canabidiol, inclusive uma série de coisas, e eu vou ficar testando in vitro, eu não vou testar nele. Falar, ó, essa é a Invito, melhor claro. combinação, essa é a melhor combinação para o Davi. E aí a gente acaba É o colocando trabalho isso do daí. Alisson Muotri, né? O Esse é o Alisson, trabalho do Alisson isso, Muotri. que é É super perseguido, maravilhoso o trabalho que dele. é super perseguido, É inclusive. Ele não... maravilhoso, eu conheço. Quando ele Uhum, deu a palestra aqui no Rio de Janeiro, ele me convidou, e aí eu tive a oportunidade de bater um longo papo com ele. Ele tem um filho, eu digo que é filho porque é filho, agora é uhum, filho mesmo, ele adotou, autista, uhum. e que ele, conversando comigo, disse que era do grau mais severo que ele já tinha visto. Mas Assim, no é. dia que ele se mudou, ele arrebentou o registro de água e inundou a casa no dia da mudança. Então, bem Uhum, as coisas que o Davi faz também, uhum. O do entendeu? Alisson é bem Então, severo. essa essa medicina personalizada é o que eu entendo que vai realmente servir para o autismo, Uhum. porque essa questão genética do autismo, né, que já está aí mais do que firmada essa posição, de que é genético, e que tem vários 97% genes envolvidos, são vários. e que tem, vários genes envolvidos, eu acredito que o pai do Davi seja autista de alto Uhum. rendimento, eu sempre Uhum. achei isso, era aquele cara esquisitão que não fazia muita amizade e tal, então Uhum. eu acho isso. Ele brinca comigo e Uhum. diz que não. Eu sei que eu não sou, porque eu nunca vi uma pessoa mais que dá bom dia poste, sou eu, entendeu? Então, essa questão social aí, Uhum. nunca tive esse problema. Mas ele tem. Eu tenho uma irmã que também tem, quer dizer, do meu lado e do lado dele. Então, Uhum. tem uma coisa. Meus irmãos, quando eram pequenininhos, ficavam Uhum. fazendo assim, ó. Uhum. Uma fazia, que era essa minha irmã, e os outros imitavam porque eram menores. Mas ela Uhum. ficava assim para poder se autorregular. Então, eu Aham. sei que tem essa coisa, assim, na família. Uhum. E Tem. sei que, realmente, para você encontrar medicamentos, mas você vai ter uma trupe, aí eu acredito, de Uhum. medicamentos que vão servir especificamente para determinadas falhas genéticas. Então, quando você fizer uma análise individual, uma análise daquele indivíduo, da família daquele indivíduo, você já vai ter pelo menos o começo do caminho das pedras. Mas para Aham. que isso tudo ocorra, o problema tem que existir, entendeu, Anitta? Aham. Para Uhum. que isso tudo ocorra, o Uhum. problema tem que existir. As Se o pessoas têm que problema é ser escondido. vistas. É, tem que ser E se vistas. ele não existe, não adianta, ninguém vai tentar resolver problema que não existe. A gente já tem muitos para resolver. Uhum. A visibilidade é exatamente isso. É nesse ponto que eu bato, insisto. E aí, sou xingada até não querer mais, né? A Uhum. pessimista, a mal amada, já me chamaram até disso, a mal amada, a pessoa que é triste, que vive chateada. Gente, eu sou o oposto. Você é super feliz, né?
Eu sou o oposto disso. Eu vivo rindo. Quem me vê em casa com o Davi fala assim, gente, o Davi puxou a Vera, porque ela é maluca. Ele dá Uhum, pulinho, eu dou pulinho do outro lado. A gente brinca, a gente se diverte. Aquele rindo ali para mim é porque eu estava sacaneando ele. Eu faço isso o tempo inteiro. Eu uhum, mantenho essa interação com ele. Porque é uhum, essa forma que ele absorve e se sente uhum, feliz. É assim, eu acho que a parte mais importante para mim é vê-lo bem. Porque ele bem, ele absorve coisas novas, ele aprende coisas novas. Quando ele está em crise, chateado com alguma coisa que o está incomodando, ele não uhum, vai a lugar nenhum. uhum. Deixa eu te responder umas coisas aqui que estão perguntando qual remédio tomo para dormir. Há muitos e muitos e muitos anos me passaram Lexotan. Foi horrível, porque aí eu não conseguia, eu sou viciada em estudo, eu não conseguia estudar, eu não rendia, ficava drogada. Então, todos os remédios que me passaram para dormir, tarja preta, eu nunca me habituei, porque eles me fazem, eu fico vendo os cobertores se mexendo, assim, eles têm uma capacidade meio que alucinógena em mim, né? Então, eu não uso nada. Ultimamente eu tenho tentado tomar um pouquinho de melatonina às vezes. Eu não tomo muito, porque senão meu organismo um pouquinho que já dá, porque eu tenho transtorno do sono, é bem ruim mesmo. E eu tomo muitos chás durante o dia, né? Também sempre controlo de porque chá demais também pode dar toxicidade. Então eu tomo muitos chás assim e evito alimentos ou bebidas que sejam estimulantes. Então refrigerantes, café, tudo mais. Café eu tomo de manhã cedinho, só um pouco e bem fraco, aquele café americano, bem fraquinho. Antigamente eu tomava café expresso e tal, dormia muito menos. Hoje em dia eu não tomo café expresso, não tomo café depois do meio-dia, não tomo refrigerantes, não tomo nada que seja estimulante, nada que tenha estimulação, né? Eu tomo e procuro hoje em dia ir deitar em determinado horário e acordar em determinado horário, que é para poder conseguir me concentrar. Uso o tapa-olho, que também me fez muito bem, porque qualquer luzinha para mim me acorda, e eu tenho sono muito leve, né? E então, assim, eu tentei fazer o que eu sempre aconselho para as mães: tente fazer a higienização do sono. Conforme eu fui estudando e eu comecei a fazer em mim, demorou um tempão, mas melhorou bastante para mim. E perguntaram mais algumas coisas aí. E sobre exames genéticos hoje são caríssimos ainda. Não, eu consegui o meu porque minha mãe me ajudou na época, ainda assim mesmo, não foi nem o meu, foi só o do Nicolas. E a gente só fez o painel, que era o mais barato que tinha, mas esse painel nem existe mais. Hoje em dia, o Exoma, a Tismo estava até fazendo uma promoção, está saindo mais ou menos a R$ 3.000. As pessoas vão falar, que absurdo, querem dinheiro. Gente, é uma empresa, tem que pagar aluguel, tem que pagar funcionário, os exames eles têm que ir voltar do Brasil, tem um monte de coisa para poder fazer, tem profissional para poder. O geneticista que está lá analisando, ele não trabalha de graça, o secretário não trabalha de graça. Então, assim, Sem não é um dúvida. absurdo, está dentro do preço que ainda se é feito por causa da alta do dólar. Então, a culpa não é deles. O número, só um minutinho aí, vou te Uhum. cortar. Para o número de autistas que estatisticamente acredita-se que a gente tem aqui no Brasil, esse era um exame que deveria ser pago pelo governo para as Deveria, famílias que não têm obrigatoriamente. poder aquisitivo para pagar. Uhum. Por que, que deveria ser pago? Porque o gasto seria ínfimo, Exatamente. irrisório. Pensa, Uhum. se forem mesmo 2 milhões de autistas, que é o que acha-se Uhum. que é, né? dois por Uhum. cento 1% da população, né? Cerca de 2 Entre milhões, 1 e 2 milhões e 2. 200 Entre 1 mil e 2%. autistas. O Brasil teria mais ou menos uns 3 Pois é, milhões. pois é, que sejam 3 milhões. Gente, isso seria Uhum. irrisório pagar 3 mil por cada um desses. E, na realidade, não Uhum. seriam todos. Seriam das famílias que provassem que não tem como bancar isso. É. Mas aí é que tá. Aí é que tá. Se o Uhum. autismo não é Uhum. deficiência, assim, Uhum. e eu vou bater nessa tecla, se não é uma deficiência, se não é um problema, né? Uhum. Se é uma coisa linda e maravilhosa no mundo azul, por Uhum. que o governo, mesmo que seja um valor irrisório, vai despender esse dinheiro, vai gastar esse dinheiro para fazer esse exame? Para Uhum. pendurar na parede? Então, Porque é isso que fica e é por isso aparecendo. que eu queria essa união, porque assim, inclusive algumas pessoas que verem a nossa live, eu tenho certeza que vai ter desocupado, que vai vir querer encher a porra do saco lá embaixo, escrever coisa que não tem que escrever. Porque não entende que Tomara que assim, digam, olha só, o que eu queria era a que as mãe do pessoas se Nicolas unissem. e Eu a queria que as pessoas Vera. se unissem. Eu queria Eles que as devem pessoas se achar que a unissem. gente é o oposto. O que que custa? Porque assim, gente, Anitta, de verdade, Vera, eu tenho as minhas complicações, né? Eu tenho dificuldade de fazer amizade, eu tenho dificuldade de relacionamento, eu odeio falar em telefone, as pessoas não entendem isso, eu não gosto de responder Gente, é o mensagem, pai do eu Davi. sou, não, eu sou totalmente afastada.
falo as coisas e as pessoas, eu magoo as pessoas sem querer. Aí, tanto que todo mundo me elogia muito pela minha sinceridade. Só que a minha sinceridade acabou já me levando pro brejo várias vezes. Já perdi até emprego por ser sincera Ah, demais, eu porque eu não amo tenho isso. filtro. Então, eu tenho dificuldades na minha vida, né, por causa dos meus comportamentos repetitivos, minha inflexibilidade, eu perco a cabeça, eu bato nas pessoas. Então, essas coisas, Meu Deus. eu sento a mão. Então, essas coisas é que assim, me trazem dificuldade. Só que eu não chego a ser uma pessoa com deficiência, porque eu consigo modular. Eu tenho um marido maravilhoso que tem déficit de atenção, ele esquece que eu sou doida, ele tenta sempre junto comigo, então tá bem. Então tá tudo bem. Só que o que eu luto é para todos os outros. A mesma coisa o Nicolas. O Nicolas ele nasceu com autismo severo, hoje ele está num moderado. Olha que bacana que aconteceu com ele. Olha como que Deus foi bom nessa parte aqui para a gente. Olha só que legal. Só que e os que não Mas chegaram? quantos outros? E os outros que não Quantos outros, chegaram? com a mesma genética do Nicolas, Não chegaram não também. conseguiram esse avanço? Uhum. Exatamente. Mas por quê? Por falta total de De conhecimento, informação, de de uma informação. rede de ajuda. Tem Uhum. que ter, porque nem todo mundo, Uhum. Anitta, Uhum. nem todo mundo tem a sua força, nem Exato. todo mundo tem as características que você tem. Então, de repente, quantos Nicolas não estão perdidos por aí, lá no Uhum. Severo ainda? Uhum. Eu fui diagnosticada Quantos? faz tempo, já Entendeu? tem não sei quantos anos, mas eu não falo disso, só isso. O pessoal vai para diagnosticar faz tempo que eu sou diagnosticada. Pois é, a minha batalha é justamente para que os autistas, tanto os mais leves quanto os mais severos, as duas pontas do espectro, se juntem numa ação de somos autistas. E se você Isso. está na outra ponta, entendeu? E não conseguiu, porque, assim, eu posso falar por mim, sou professora, então, obviamente, eu tentei de tudo, inclusive aba, que tanto se fala, numa época que nem se falava em aba aqui no Brasil, eu Uhum. tentei com ele, mas não funcionou. O Instituto Vera, se você for pesquisar, eles fazem um trabalho seríssimo de estimulação por exercício físico e coordenação motora. Tentei tudo isso com o Davi. Técnica respiratória, tudo Uhum. isso. E ele Uhum. se moveu realmente no espectro. Ele é severo, mas ele não Uhum. é aquele severo que se autoagride loucamente. Não é. Então, Uhum. houve uma movimentação, mas ele permanece severo. Ele Uhum. permanece severo. Ele não se movimentou para o moderado, ele não Uhum. adquiriu a fala, eu Uhum. não consegui esses pontos, embora eu tenha feito muita coisa, mas eu sei que eu movimentei ele dentro do espectro. Isso é legal. Quantos, Uhum. quantos permanecem exatamente no mesmo ponto por total invisibilidade? Ou Então, esses me regrediram. incomodam. Ou regrediram ainda por cima. Tem uns que Ou regrediram, que regrediram. poderiam ter ido para O frente. Davi é meio uma gangorra, né? O A Davi mãe de é vez em quando. alcoólatra, a mãe é alcoólatra, o filho autista severo regrediu, a mãe tem depressão, a mãe se matou. Você entendeu? Então, assim, a gente tem um monte de Quantos casos casos? que a gente tinha que estar unido e não brigando. Amiga, faltam 2 minutos para acabar a nossa live. Nossa, O você Alex passou colocou tão aí o nome dos rapidinho. exames, o nome dos exames aí. Então, assim, só para a gente fechar, eu queria falar para as pessoas que eu não sou contra nem a favor de ninguém, eu sou a favor da paz, em primeiro lugar. E eu gostaria que a gente se unisse mais, que a gente falasse mais, que quando passa uma reportagem sobre autismo severo, eu vou lá, que são poucas, eu vou lá e compartilho. Aí vem gente encher a porra do saco. Aí se passa uma coisa de autista leve, eu vou lá e compartilho. Vem gente encher a porra do saco. Meu, deixa falar, inclusive dos leves, deixa falar dos severos. Vamos falar, vamos nos unir, porque essa briguinha ridícula de internet não vai levar ninguém a nada. A gente tem que se unir. Eu não precisaria me unir a nada. Tô aqui pobre pra caramba, com meu filho, graças a Deus, indo bem, obrigada. Eu tô ótima. E aí, como é que a gente faz com o resto? A gente esquece todo mundo? Não dá, né? Vera, deixa uma Exatamente. mensagem para Não as é porque eu. pessoas. Vamos marcar outra live. Se Então, você puder, marque outra. Pode falar. o que eu, o que eu quero dizer é o seguinte, Anitta, muito obrigada por ter me chamado. Eu acho assim que sempre acharam que nós duas fôssemos os extremos. E é assim que eu vejo nas comunidades que eu é. Que Uhum. você é aquela que diz, bate no peito, e eu já ouvi isso. Uhum. Graças a mim, o Nicolas é assim. Eu sempre disse, ela nunca disse isso. Entendeu? Mas vamos lá. E que você floreava e dizia que todo autista ia chegar a ser o Nicolas. E eu também dizia, ela nunca disse isso.
Uhum. né? E que eu sou aquela pessoa que sofre e que o tempo inteiro fala de autismo severo como se fosse a pior praga do mundo, né? Uhum. E, sim, tem momentos que é a pior praga do mundo porque eu estou ali vendo meu filho sofrer e isso é horrível. É a Uhum. sensação pior que uma mãe pode ter é ver o filho Uhum. sofrer. Mas eu também acho o máximo olhar quando um Isso. autista evolui Uhum. pra caramba. Uhum. Quando um autista leve vem se colocar, tem que ter voz Uhum. sim. O autista Sim. leve tem que chegar e falar por ele, já Uhum. que ele pode. E uma mãe de um autista severo, não verbal, que não consegue lutar por ele, tem que lutar sim também por Eu ele. também acho que O as coisas têm que entendimento ter tem que ser voz. esse. Eu acho que tem que ter voz. Amiga, Deus abençoe. Obrigada mesmo, mesmo, mesmo. Deus te abençoe grandemente. Deus nos Espero abençoe. que as pessoas, faltam 28 segundos, que as pessoas parem com essas generalizações, né? Ou nos acompanham e Exatamente. saibam realmente quem nós somos, ou não falem de nós, né? E a gente coloca todo mundo em oração. A gente marca a parte 2. Obrigada, Vera. Um beijo no Beijinho para da sua você, filha foi também. ótimo, ótimo, Gente, adorei. obrigada, viu? Fiquem Ó, com beijão no Deus. Nicolas, Nicolas, Você. Nicolas. Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Tá Vou até bom, esperar cair, beijo, não vou nem tchau. desligar. 4 segundos. Obrigada a todos que vieram. Tchau.